Pai de seus irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Chegamos ao fim. Mais uma vez encerramos uma série de mensagens durante o mês de março. As nossas reflexões foram sobre vida espiritual em contraste. Essa é a quarta e última mensagem desta série que se encerra hoje. E nessa última pregação dessa série, eu queria propor a vocês um problema com base em tudo que vimos ao longo do mês de março. Pense comigo na seguinte situação: um judeu decide sair da sua casa para ir até o templo oferecer uma adoração ao Senhor, mas ele mora muito longe. Ele precisa viajar 5 dias a pé para chegar lá e participar da festa de adoração ao nome do Senhor. Ele faz a viagem e quando chega no templo, ele descobre que Deus não está recebendo a adoração de ninguém. Ninguém. Deus mandou botar uma ordem assim do lado de fora: não quero ninguém aqui dentro. E o motivo é muito claro. Aquelas pessoas achavam que poderiam manipular o Senhor por meio dos sacrifícios e das ofertas que faziam. Então o Senhor disse que não queria nem o sacrifício, nem as ofertas deles. Segundo motivo, a mão daquelas pessoas está manchada com sangue. Apesar de irem fazer sacrifícios pelo pecado, eles fazem sacrifício e já saem de lá pensando em como pecar. E o terceiro e último motivo, eles tratam aqueles que são mais frágeis com injustiça. Então, ao invés de demonstrarem justiça com pessoas que necessitam, eles agem como perversos. E depois de seguir toda esta série, que eu passei por cada um desses pontos ao longo do mês, a impressão que a gente tem aqui é que isso é muito injusto. É injusto uma pessoa vir ao templo e não poder oferecer adoração ao Senhor por causa do pecado dos outros. Então a impressão que a gente fica é que no final das contas a gente acaba sendo punido por um erro que outras pessoas cometeram. Um faz e todo mundo paga. E essa impressão, ela acompanha toda a narrativa de Isaías nos capítulos iniciais, porque o Isaías faz exatamente isso. Isaías se coloca a denunciar o pecado das pessoas, a maneira como outras pessoas estão vivendo, fizeram com que Deus escrevesse assim na porta do templo: não quero ninguém aqui. Só que hoje nós vamos descobrir que o pecado tem um problema muito sério. Pastor, qual que é o problema do pecado que o senhor disse que é muito sério? Você pode, por gentileza, levantar um dos seus dedos indicadores assim, qualquer um deles, qualquer um. Aponta aí para o pecador mais perto que tem de você, por gentileza. O mais perto, se precisar ficar de pé, se precisar andar no corredor. Este é o problema do pecado. Enquanto nós estamos olhando outras pessoas, o nosso dedo sempre está em riste para elas. E hoje eu queria encerrar essa série mostrando que só existe uma possibilidade para nós não reconhecermos o nosso pecado: quando nós não nos vemos como parte do problema. Sabe aquelas pessoas perversas? Sabe aquelas pessoas que oferecem adoração que Deus não rejeita? Isaías denunciou todas elas, mas hoje nós vamos descobrir que Isaías faz parte daquelas pessoas. Ele está falando de pecados que ele mesmo comete. Ou seja, não há nenhuma injustiça aqui. O ponto central da pregação de hoje, portanto, é perceber que todos nós, em alguma medida, atrapalhamos a adoração que deve ser oferecida ao Senhor por causa das nossas impurezas. E eu queria falar isso com vocês em um capítulo que para mim foi muito emblemático durante a minha adolescência. Esse capítulo
ele foi significativo demais, é um daqueles capítulos que eu lia sempre, porque trata da chamada do profeta Isaías, e eu achei sempre muito lindo. Eu queria ler com vocês, então, capítulo 6, e explicar alguns pontos importantes aqui. Vamos começar com o versículo 1 a 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Esse é um texto muito rico, e haveria muita coisa para explicar aqui, mas como eu não tenho tempo para explorar todos os aspectos, eu queria apenas destacar alguns contrastes importantes para depois ir para o texto-chave. Então eu pergunto e você tenta me responder, tudo bem? Vamos começar com a primeira questão. Quem é que estava centrado no trono de Israel nesse período? Uzias. Errado. Ninguém. Por que ninguém, pastor? Porque o rei estava onde? Ele tinha morrido. É verdade. Morreu. Ele tinha morrido. O rei morreu. Quem é que estava centrado no trono de Israel? Ninguém. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías tem esta visão. Ou seja, o primeiro contraste é que o trono está vazio. Segundo, apesar de não haver ninguém no trono governando, quem é que está sentado no trono governando todas as coisas? O Senhor. Então aqui a gente percebe o primeiro contraste. Se de um lado o governo humano falha, o governo divino continua no controle de todas as coisas. Terceira questão: se aquelas pessoas não poderiam adorar o Senhor por causa do pecado que elas estavam cometendo, quem é que está diante do Senhor adorando a Ele? Serafins. E este é um outro contraste importante, porque como eu expliquei para vocês no capítulo 1, o Senhor diz que não quer a adoração deles, por causa da sua perversidade, mas aqui, diante do Senhor estão os serafins. Então a maneira como aquelas pessoas o impedem de adorar o Senhor, e os serafins identificam o Senhor com um título. Qual é o título que eles identificam o Senhor aqui 3 vezes? Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. É outro paralelo. Se eles estão vivendo em perversidade, o Senhor é Santo, Santo, Santo. E eles dizem isso de dia e de noite, significando que este é um estado permanente do Senhor. Por último, o que é que causou o terremoto no templo, sacudindo ali os alicerces daquela construção? As vozes dos serafins, ou seja, a adoração. E este é outro contraste muito poderoso. Lembra que a adoração deles fedia? O Senhor sentia náusea quando eles abriam a boca. Aqui, a adoração dos serafins causa um terremoto. As bases do limiar começam a tremer e alguém diz: está tendo um terremoto. Mas qual é a causa do terremoto? A adoração dos serafins, que é outro contraste. Então perceba que é um texto muito rico, que daria para a gente explorar muitos aspectos. Mas o ponto que eu queria destacar a vocês é a reação do profeta Isaías a esta visão. Versículo de número 5. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a primeira vez que Isaías se identifica com aquelas pessoas. Aí deixa eu te perguntar: o que há de comum entre Isaías e aquelas pessoas? Lábios impuros. O pecado que Isaías denunciou é o mesmo pecado dele. E isso é um negócio que nós ainda não tivemos no livro. Até agora Isaías está assim: ai de você, ai de você, ai de você.
são os ais de Isaías e as suas denúncias. O que é que mudou para o dedo de Isaías, que estava assim, fazer assim? Você consegue me dizer? Ele reconheceu. Agora Isaías está diante do Senhor, que é santo. Isaías não está mais diante de pessoas que cometem pecado e iniquidade. Isaías está diante daquele que não tem pecado. E diante do Senhor, Isaías reconhece que ele é parte do povo. Eu queria ler uma citação com vocês para explicar o peso dessas palavras de Isaías. O anúncio profético não é suficiente. O confronto pessoal é necessário. No entanto, não é a percepção de sua finitude que o destrói. É a percepção de sua impureza. Essa impureza não é meramente ritual, pois trata-se de uma impureza dos lábios, da expressão da vida. As coisas não seriam resolvidas apenas denunciando o pecado cometido pelas pessoas. Isaías denunciou. Isaías apontou o dedo. Foi necessário que Isaías reconhecesse a si mesmo como parte do grupo de pessoas que ele denunciava. Quer ver um exemplo bem simples, só para você entender? Vamos supor que você diga sim para alguém fora da nossa igreja. Lá na nossa igreja só tem fofoqueiro. Você é parte ou não dos fofoqueiros? Se na sua igreja só tem fofoqueiro e você é membro da igreja, na igreja todo mundo é mentiroso. Você faz parte dos mentirosos ou não? Se na igreja todo mundo é mentiroso e você é parte da igreja, você também é mentiroso. E é isso que Isaías está descobrindo. Tudo aquilo que ele denunciou, ele fazia parte. Ele também é alguém de lábios impuros. E veja, a impureza aqui não é consequência de um pecado ocasional. Um dia, sem querer, ele falou um palavrão, ou um dia, sem querer, ele fez uma fofoca. Ter os lábios impuros significa que ele tomou uma postura de vida diferente da postura dos serafins. Porque os serafins usam seus lábios para reverenciar e louvar sempre o nome do Senhor. Mas Isaías não. Por meio da sua vida e das suas práticas cotidianas, ele tem agido como uma pessoa impura. O pecado se tornou parte da rotina de Isaías e daquelas pessoas. Mas olhar o pecado nas pessoas sempre é mais fácil. Deixa eu repetir. Ver o pecado nas pessoas é muito mais fácil do que ver o nosso próprio pecado. E agora Isaías está descobrindo que ele não é diferente. Ele não utiliza os seus lábios para louvar o Senhor. Ele é tão impuro quanto eles. O profeta Isaías, que tem apontado o pecado das pessoas, está sentindo o peso da culpa por causa da sua perversidade. Mas sabe o que é interessante a partir do versículo 6? É que o Senhor está disposto a mudar a realidade de Isaías. E eu queria mostrar isso para você no versículo 6 e 7. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja esta brasa. Tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Para quem conhece pouco sobre a graça do Senhor, este versículo é um bom exemplo sobre como funciona a graça do Senhor. Além de fazer o pecado uma das suas práticas cotidianas, Isaías não havia feito nada para merecer a graça do Senhor. Mas o Senhor, em sua própria iniciativa, sem que Isaías merecesse, o Senhor decide purificar a vida do profeta.
Mas veja, além de ser o Senhor quem toma esta decisão, também é o Senhor quem realiza essa purificação. Aquilo que Isaías e nenhuma daquelas pessoas conseguiu fazer, que é procurar a sua pureza, o Senhor acaba de torná-lo puro. E isso acontece por meio da mediação do serafim. O serafim está lá no templo, vendo toda aquela cena, vai até um daqueles altares, pega uma brasa viva, com esta brasa viva toca nos lábios de Isaías e diz duas coisas para ele. Primeiro, a sua culpa foi removida. Segundo, os seus pecados foram perdoados. E sabe o que isso significa? Que aquilo que desqualificava o profeta para estar diante do Senhor, neste momento foi tirado. Glória a Deus. Ele não é mais um impuro e pecador. Ele agora foi purificado pelo próprio Deus. Se antes Isaías sentiu o peso da culpa por perceber que ele era um homem de lábios impuros, como as pessoas que ele andava e convivia, ele agora é identificado como alguém puro. A culpa foi tirada, porque ele foi perdoado. Se antes ele contrariava a santidade de Deus, vivendo como alguém impuro, Isaías agora sabe o que é poder se aproximar do Senhor estando puro. Depois disso, no versículo de número 8, vai acontecer a cena que para mim foi a cena mais impressionante do capítulo e que sempre me causou assim uma paixão extraordinária. Versículo 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Isaías, um homem que descobriu que era parte do problema. Tudo que Isaías denunciou, ele fazia parte. Depois de ter sido purificado, Isaías ouve essa pergunta: quem enviarei como mensageiro? E a resposta de Isaías é: aqui estou, envia-me. Como eu falei para vocês, esta cena para mim é uma cena impressionante no capítulo 6. E é uma cena que sempre me deixou muito impressionado. Eu queria tentar explicar a vocês por que este versículo me impressiona tanto. O fato de Isaías não ser diretamente chamado nem coagido é significativo. Talvez seja porque Isaías não precisa de coerção, mas sim de uma oportunidade para se voluntariar. Aqueles que precisam ser coagidos talvez estejam pouco cientes da imensidão da graça de Deus para com eles. Quem eram as pessoas que sabiam o que Isaías havia cometido? Somente o Senhor. Isaías está apontando o pecado de todo mundo, mas lá no céu como é que Deus está? Isaías, você é parte destes pecados que você está pronunciando. O Senhor sabia que Isaías era parte do problema, mas o Senhor decide purificar o profeta. E isso é um exemplo emblemático do que é um ministério vocacionado pelo Senhor. Ao invés de condenar Isaías pelos pecados que ele havia cometido, o Senhor decide purificá-lo. E este, para mim, é o aspecto mais impressionante do chamado do profeta. Porque quando o Senhor decide purificar a vida de Isaías, o Senhor está demonstrando que decide fazer as mesmas coisas por aquelas pessoas. Neste momento, Isaías ganha uma dupla identificação. Isaías, aponte para o pecador mais perto de você. Sou eu. Aponte para o pecador mais perto de você purificado. Sou eu. Agora, isso que você vivenciou é o que eu quero fazer com o povo de Israel. Eu quero purificar o pecado daquelas pessoas. Eu quero tornar você um exemplo do que é a graça de Deus. O ministério do profeta passa a ser um exemplo do que o Senhor pode fazer com um homem de lábios impuros.
E por isso que eu acho isso extraordinário, porque como eu cresci na igreja, a minha impressão é que os líderes da igreja sempre eram pessoas assim extraordinárias. Provavelmente eles nem dormiam à noite. Aquele tipo de pessoa que você olha para ele e diz: santo, santo, que líder incrível. Sabe o que é que Isaías nos revela? Que os homens e mulheres chamados por Deus são como todo ser humano, pecadores que foram alcançados pela graça do Senhor. E quando Isaías se põe a falar, é isso que ele quer colocar como obra do Senhor. Isaías é o exemplo daquilo que Deus pode fazer por quem abraça a graça. Cada uma daquelas pessoas precisa responder de maneira apropriada aquilo que o Senhor está fazendo, e Isaías é prova disso. Se a graça do Senhor alcançou um homem de lábios impuros como Isaías, ela pode alcançar outras pessoas. A vida espiritual de nenhuma pessoa será a mesma enquanto ela não se deparar com a graça do Senhor. E é isso que muda o patamar do capítulo 6. Porque até o capítulo 5, sabe o que a gente achava que mudava o patamar espiritual da igreja? A denúncia. Vamos denunciar o pecado que é o pessoal que não ama. Vamos denunciar o pessoal que vem para a igreja e não escova os dentes. Vamos denunciar isso, vamos denunciar aquilo. Quando chega no capítulo 6, nós descobrimos que a denúncia é apenas parte de um processo. Um processo que deve nos identificar com os pecadores. Nós somos parte do problema e também da solução. Porque somos nós que Deus deseja purificar. Eu queria então fazer algumas aplicações para nos desafiar com esta passagem. Primeira aplicação. Me assusta o distanciamento espiritual de certas pessoas com a sua comunidade de fé. Bom, nesses 15 anos como pastor dirigente, eu me deparei diversas vezes com esta cena que sempre me assusta muito. Muitas vezes, e não poucas, muitas vezes, as pessoas não se identificam com as suas comunidades. Elas acham que o problema é a sua igreja local. Eu lembro de ter pastoreado uma comunidade que tinha um jovem que tinha um potencial extraordinário, e eu diversas vezes fui conversar com esse jovem. Se bem que podia ajudar a gente: pastor, nessa igreja eu não trabalho. Mas por que? Você podia nos ajudar, pastor? Eu sei de coisas que, se o senhor souber, eu não quero nem me envolver com o pecado dessas pessoas. Não, mas é por isso que nós trabalhamos, para aperfeiçoar a noiva. Não quero saber, não vou participar. Diversas vezes eu desafiei ele a ser parte do trabalho, e ele sempre dava a mesma resposta: eu não posso me envolver por causa do pecado da comunidade. Essas pessoas que o senhor está vendo aqui, pastor, é só maquiagem. Eu fui embora da congregação e por volta de 2 meses depois que eu fui embora da congregação, eu recebi uma notícia que este jovem engravidou a namorada dele. E foi neste exato momento que eu percebi que isso se tornava um padrão entre comunidades locais. A gente denuncia o pecado dos outros e não nos sentimos parte do pecado da comunidade. Pastor, esta igreja, ninguém ama ninguém. Tá, você está se incluindo nisso? Não, eu não. Eu sou o único que ama a todos, mas eles não amam ninguém. Sabe qual é a única possibilidade de você não se identificar com a sua comunidade? É quando você não reconhece o seu próprio pecado. Enquanto você não reconhece o seu próprio pecado, você olha para a sua comunidade com desprezo, porque você só vê o pecado nos outros. Ganância, orgulho, vaidade.
E no começo eu pedi para você apontar o dedo indicador, mas muito provavelmente em seu coração você pediu a Deus uns 10 dedos. Ah, Senhor, faltou-me dedos, porque eu sei de cada coisa, e esse pessoal está atrapalhando minha vida espiritual. Sabe o que é que nós descobrimos em Isaías? Nós somos parte do problema. E por que é que nós costumamos apontar o pecado dos outros? Porque não identificamos o nosso próprio. Ver o pecado nos outros é muito mais fácil e natural. Mas isso cria um distanciamento entre você e a comunidade. Porque ao invés de você se aliar com aqueles que precisam de purificação, você se torna o profeta da santidade. Isso é um problema muito sério. Porque diversas vezes nós criamos problemas em comunidade de fé por causa disso. A pessoa se coloca num patamar elevado, achando que todos os outros são insignificantes. Pastor, nessa igreja, homem de Deus sou eu, mulher de Deus sou eu, e os irmãos, tudo pecador. Tudo. Tem dia que eu entro aqui até sinto a caatinga, pastor. Irmão, vou ser honesto com você, essa caatinga está vindo de você mesmo. Porque você é parte dessa comunidade. Sabe por que você não consegue olhar isso? Porque você não consegue identificar os seus próprios pecados. Segunda aplicação vai nos ajudar com isso. Sua métrica espiritual deve sempre ser o Senhor, não os pecadores ao seu lado. Eita, lê de novo, Sandra. Sua métrica espiritual deve sempre ser o Senhor, não os pecadores ao seu lado. Você já percebeu o quanto que nós gostamos de fazer comparação? Mas nós nunca fazemos comparação para nos sentir pior. Nós sempre fazemos comparação para nos colocar como melhor. A gente olha alguém criando um filho e diz: nossa, péssimo pai, péssima mãe, eu não vou ser assim. Nossa, péssimo cristão, péssima cristã, eu não vou ser assim. Então geralmente a gente se compara com as pessoas que a gente acha que é pior do que a gente, para nos parecer melhor. Eu sou o que há de melhor, pastor, porque eu estou me comparando com pecadores. Só que a nossa métrica não são as pessoas. A referência que nós temos que ter é o santo, que governa sobre toda a criação. Aleluia. É para ele que nós devemos olhar e buscar a referência de vida. Verdade, meu Deus. Aleluia. Sabe qual é o exemplo mais significativo disso? Levítico capítulo 19. Levítico 19 é um texto maravilhoso, porque este é o foco do texto. Deus vai mandando eles fazer diversas coisas, e o motivo sempre é o mesmo: porque eu, Senhor, sou santo. Respeite o seu vizinho, porque eu, Senhor, sou santo. Não engane ninguém, porque eu, Senhor, sou santo. Não cometa injustiça, porque eu, Senhor, sou santo. Então o negócio não anda, porque às vezes nós estamos olhando as piores pessoas da nossa sociedade. Ah, pastor, eu sou um pai extraordinário, eu sou uma mãe extraordinária, eu sou um profissional extraordinário, eu sou um crente extraordinário. Às vezes eu acho que alguém até devia cantar para mim: a Ele a glória, porque eu sou extraordinário. Porque você está se comparando com a gente. Quando você olhar para Deus e o brilho da santidade de Deus bater contra o seu pecado, você vai fazer assim pela primeira vez na sua vida: ó, ai de mim. Enquanto nós não estivermos diante do Senhor, olhando a santidade do Senhor, falta-nos identificação. E por isso que a sua métrica espiritual deve ser o Senhor. Às vezes nós estamos sobrecarregando a igreja com expectativas que são irreais. Pastor, eu fui em outra igreja e vi um negócio em outra igreja. Eu fui em um lugar e vi um negócio em outro lugar. Ok, é ótimo nos inspirar nisso. Mas a nossa métrica espiritual não está aqui na terra.
Nós não queremos ser como outras igrejas, nós não queremos ser como outras instituições, nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque nós podemos ter uma organização incrível, nós podemos ter uma estrutura incrível, e aqui ser uma comunidade de pecadores que não foram alcançados pela graça do Senhor. Lenhas que serão queimados no juízo eterno. Não é este o nosso objetivo. Por isso, lembre-se, a nossa métrica é o Senhor, é para Ele que nós olhamos. Aleluia. E às vezes nós nos esquecemos disso. Ah, porque fulano faz, também posso fazer. Estava lá na igreja, eu vi a hora que o pastor fez. Se ele pode fazer, eu também posso fazer. E essa identificação inadequada é que nos faz sermos uma comunidade que não avança de maneira apropriada. Terceira aplicação. Denunciar o pecado das pessoas não nos torna diferente delas. Meu Deus, dá para repetir, Eula? Denunciar o pecado das pessoas não nos torna diferente delas. Às vezes a gente acha que sim. Se eu consigo denunciar os erros da igreja, eu me acho melhor que as pessoas da minha igreja. Mas o que a gente descobre no capítulo 6? Não foi a denúncia que tornou Isaías um homem com um status espiritual diferente. Irmão, denunciar pecado nem exige muito, porque ele é uma protuberância que dá para perceber que é diferente. Nossa, isso aqui está muito longe da santidade de Deus. E aí nós começamos a tratar a denúncia como sendo uma maneira de nós sermos uma igreja boa. Imagine isso, todo culto nós começamos a denunciar o pecado dos outros. É porque tem igreja, é porque tem crente, é porque tem culto, é porque tem música, é porque tem pregador. Aí o que nós começamos a fazer? Cada denúncia a gente começa a se sentir melhor. Eu me lembro de ter vivido uma experiência dessa. Eu estava num ambiente e dois cristãos estavam conversando sobre como o pastor deles dava bronca assim por qualquer motivo. Ah, o nosso pastor lá dá uma bronca assim que tem hora que a orelha chega a arrancar. E na cabeça deles a bronca, a advertência dava um nível espiritual elevado para a igreja. Não, nossa igreja está em outro nível. Por quê? Porque nós recebemos muita bronca, muita denúncia. O que muda a vida espiritual de Isaías e o que muda a vida espiritual da igreja é quando ela é purificada das suas transgressões. Eu posso denunciar o pecado hoje e domingo que vem nós temos a mesma comunidade que pratica os mesmos pecados. Eu posso falar contra a pregação hoje e domingo que vem nós temos a mesma comunidade que faz as mesmas coisas. Enquanto nós não formos purificados pelo Senhor, nós não teremos uma nova atitude em relação ao Senhor. A denúncia ela é importante para mostrar a nós as distorções. Olha, isso aqui está muito distorcido. Não é assim que adora o Senhor. Mas a denúncia só mostra a distorção, não resolve o problema. Se denunciar resolvesse o problema, ao invés de nós buscarmos aperfeiçoamento em Cristo, nós abriríamos aqui uma oportunidade para lavar roupa. Cada um vem aqui e denuncia o que quiser. Já parou para pensar? Cada um que viesse aqui, você pensou a bagaceira que seria no final? Tem gente que faz isso, só falta o nome. Tem gente que faz aquilo. Ia sair daqui um odiando o outro. Ah, na próxima vez ele vai me pagar, que eu vou falar do negócio também. A gente entrar aqui como homens bomba, procurando ofender, apontar o dedo, e o problema não resolve. A solução é muito simples. Nós precisamos ser purificados pelo Senhor. Por isso que eu preciso encerrar a série dessa maneira. A gente já sabe que existem distorções. O que nós precisamos agora é de purificação. Nós já sabemos onde estão os nossos problemas. E já sabemos como o Senhor tem uma solução. Quarta aplicação. Você precisa responder
de maneira apropriada a revelação da graça do Senhor. Veja bem, o problema de viver pecando e com os lábios impuros é que a sua consciência começa a lhe acusar daquilo que você fez. Olha, você fofocou. Olha, você mentiu. Olha, você foi ganancioso. Olha, você fornicou. Olha, você adulterou. E aí o que a gente começa a fazer para lidar com o peso da culpa? Primeiro, a gente tenta esquecer. Não, deixa eu esquecer o que eu fiz. Vou esquecer, vou pensar em outra coisa. Então, ao invés de pensar no meu pecado, vou pensar em outras coisas. Ou então, a gente tenta justificar. Pastor, veja bem, eu menti, mas tem uma justificativa. Eu enganei, mas tem uma justificativa. E aí nós não estamos lidando com o pecado. A única maneira de lidar com o pecado é quando o Senhor demonstra a sua graça para nos purificar. E Isaías está ali em pé agora dizendo, lembra que eu estava aqui semana passada? Denunciando o pecado de vocês? Pois é, eu descobri que eu também pequei. Mas sabe o que mais eu descobri? Que o Senhor purifica pecadores. Como vocês vão reagir ao Senhor que está purificando pecados? Pastor, como é que eu posso ter os meus pecados purificados? Eu não desejo mais ser contado entre os pecadores. Eu desejo também ter os meus pecados purificados. Como que eu faço, pastor? Jesus Cristo é o único que pode nos purificar de todo pecado. Clame a Jesus Cristo em oração e peça ajuda dele. Jesus Cristo, eu preciso lidar com o pecado, eu não quero continuar pecando, seguir pelo caminho do pecado. Eu preciso de purificação em minha vida. Toca a minha vida, toca os meus lábios, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado e transgressão. Você precisa responder com fé. O que não dá é para justificar o seu pecado. Quando nós passamos a justificar o pecado, nós passamos a tratar o pecado como parte da nossa vida. Pastor, eu tenho certeza que Deus entende porque eu fiz isso. Ô irmão, eu tenho certeza que não. Por que o senhor acha que não? Eu tenho certeza que não, porque Ele nos deu outra alternativa. Você só segue no caminho do pecado se você quiser. E qual é a alternativa? Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Clame a Ele. Invoque o nome de Jesus. Clame a Jesus para a purificação da sua vida. Nós cremos que Jesus é suficiente para nos purificar, e por isso que nós invocamos o nome dEle. Jesus, essa é uma guerra que eu não consigo vencer, mas o Senhor é o meu Senhor e o Senhor é o meu Salvador. O teu sangue derramado naquela cruz foi por mim. O teu Espírito Santo enviado foi por mim. O Senhor nos dá força e capacidade para vencer o pecado, gente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Responda de maneira apropriada, responda com fé. E na última aplicação, eu queria dar uma boa notícia. Você vai ser um exemplo do que o Senhor pode fazer com um grande pecador. Quinta aplicação. Cristãos precisam ser exemplo do que o Senhor pode fazer com um pecador arrependido. Irmãos, você já conversou com uma pessoa que tinha assim na ponta da língua todos os seus pecados? Nossa, mas eu era uma pessoa terrível. Eu mentia tanto que tinha hora que eu acreditava nas minhas mentiras. É mesmo? É. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Eu também era tão mentiroso como você. O que você fez com a mentira? Eu alcancei purificação pelos meus pecados. Aleluia. Não, você? Sim. Eu sou um exemplo do que Cristo pode fazer por um pecador arrependido. Amém, Jesus. Glória a Deus. Isso aqui é um ponto que tem que estar claro na sua vida.
As pessoas olham para você e veem em você o que Cristo pode fazer por um pecador arrependido? Ou geralmente você não dá essa impressão para ela? Não, pastor, eu quero me mostrar como um ser humano perfeito. Eu quero que as pessoas tenham uma impressão irreal sobre mim, que elas olhem para mim e pensem: que pessoa incrível, que marido formidável, que pai maravilhoso, que mãe extraordinária. Isso não vai ajudar absolutamente ninguém, porque o nosso testemunho, ele é fundamental para a conversão dos outros. Nós precisamos chegar para as outras pessoas e colocar as nossas vidas como um exemplo do que Cristo pode fazer. E aí eu queria citar para vocês o apóstolo Paulo, que faz questão de mencionar isso assim num tom extraordinário. Veja comigo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, a maneira como Paulo fala de si mesmo e o que Cristo fez na sua vida. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Esse é um texto muito lindo, porque esse é o profeta Isaías, esse é o apóstolo Paulo, este tem que ser eu, este tem que ser você. Amém. Uma pessoa que é parte do problema e se coloca diante do problema dizendo: eu encontrei a solução. A solução é abraçar a graça do Senhor. Eu, que era o pior dos pecadores, eu descobri o quanto Deus é paciente. Irmãos, isso aqui me pega muito, porque quando você se cobra, às vezes lhe falta paciência, e muitas vezes eu não tenho paciência comigo mesmo. Eu falo: meu Deus, de novo esse problema, eu não dou conta mais, não tenho paciência para isso, e eu sempre me lembro disso. Mas se Cristo teve paciência comigo, por que eu não vou ter paciência também? Quando eu penso num pecador mais próximo de mim, eu lembro de minha própria vida, do que Cristo fez por mim como alguém que alcançou a salvação. Então eu me coloco diante de uma comunidade com problemas e digo: eu sou parte dos problemas, mas Cristo já nos enviou a solução. E eu estou aqui para testemunhar sobre como Ele pode transformar as nossas vidas. Será maravilhoso você sair daqui da igreja hoje para se colocar como exemplo para alguém fora da igreja. Mas não é um exemplo mundano do tipo profissional de sucesso, empreendedor, alguém que lucra muito. É um exemplo do que Cristo pode fazer com um pecador arrependido. As pessoas têm que ver isso em você. Elas viram isso no grande profeta Isaías. Elas viram isso no Davi, cantando o Salmo 51. Elas viram isso no grande apóstolo Paulo. E agora chegou a nossa vez. Como que nós vamos elevar a nossa vida espiritual? Ah, pastor, a nossa igreja não melhora, porque tem muita gente hipócrita. Ah, pastor, a nossa igreja não melhora, porque tem muita gente com as mãos cheias de sangue. Ah, pastor, nossa igreja não melhora, porque falta amor, né, pastor? O senhor sabe que falta amor. É verdade. Mas tudo isso que você está apontando, inclua-se no meio desse problema. Eu sou parte dessa comunidade. Não tem como desvencilhar nossa vida espiritual disso, gente. E por isso que é tão importante se colocar como um bom exemplo para a comunidade de fé. Eu falo isso assim como uma experiência de adolescente que me impressionou muito. Por ter crescido na igreja, eu olhei pessoas e sempre quis ser como elas. Que incrível deve ser como aquele pastor.
como aquela irmã de oração, pessoas que inspiravam, que mostravam como a vida espiritual podia ser mais. Este é o desafio que está sendo posto para nós hoje. Você quer resolver o problema da sua igreja local? Comece resolvendo o problema da sua vida espiritual. Antes de denunciar o pecado dos outros, reconheça os seus próprios e chore por eles. Confesse-os ao Senhor. Porque quando nós resolvemos o nosso problema com o pecado, a comunidade nos segue. Nós veremos uma comunidade saudável. Você pode se colocar como um bom exemplo para a sua igreja local. E essa pergunta que eu quero fazer para você para encerrar. Você tem se colocado como um bom exemplo para a sua igreja local? As pessoas que olham para você, que andam com você, que veem você, elas vão crescer na fé por causa dessa experiência de convivência? Eu lembro quando eu era líder de jovens, há muitos anos atrás, 2005, tinha um grupo de jovens na igreja que eram os meninos difíceis. Aí quando chegava um jovem novo na igreja, eu tinha medo dos jovens ir andar com ele. Eu dizia, nossa, se for andar vai acabar com o menino. Os meninos bons vai se perder andando com esses meninos. Porque realmente nós somos influenciáveis. O ponto é, você pode se colocar como boa influência para a sua comunidade de fé. Vamos melhorar a igreja? Vamos. Por onde a gente começa? Pela minha vida, pela sua vida. Como está a sua vida espiritual hoje? A denúncia já foi feita. A gente já sabe que tem problemas. E a gente também já conhece a solução. Eu queria orar por isso. Para que esta noite você abraçasse a graça de Deus de maneira que a sua vida espiritual fosse diferente. E que você se coloque como uma boa influência para a nossa comunidade de fé. Amém. Que a nossa comunidade de fé olhe em você um exemplo inspirador. Nossa, eu não acredito que aconteceu com a vida de fulano. Eu conhecia ele, pastor, era um mentiroso. Pastor, conhecia, enganava todo mundo. Agora está até aqui falando língua estranha. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu com a vida dessa pessoa? Conhecia, era terrível. Era uma ignorância. Você dava bom dia, dava lá uma tapada, dizendo, só se tiver bom para vocês. Nossa, era uma pessoa horrível. Hoje em dia mudou, melhorou. O que aconteceu, pastor? Vocês deram um sacode? Vocês bateram? O que aconteceu? Nada. Foi Jesus Cristo purificando o pecado da comunidade. É isso que nós desejamos. Que você se coloque como um bom exemplo do que Cristo pode fazer por um pecador arrependido. Coloque-se de pé que eu quero orar por você neste momento.